Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios a advogada especialista em direito previdenciário, a doutora Marcela França. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, que é a revisão do auxílio-doença para auxílio-acidente. Doutora, isso é uma regra nova? Já começando, seja bem-vinda. Tudo bem, Fábio? Tudo jóia. Todo mundo tem caso, quem vai nos assistir depois. Não é uma regra nova, mas é uma nova modalidade de revisão para quem é da área previdenciária. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, para ajudar o nosso telespectador, né? Sempre o nosso bate-papo é para ajudar você que precisa de algum auxílio aí do INSS. Doutora, quais os requisitos para a revisão do auxílio-doença para o auxílio-acidente? Fábio, é necessário que esse segurado tenha ficado, em um primeiro momento, com uma sequela oriunda de um acidente de qualquer natureza e que ele também tenha tido alguma doença que tenha deixado ele sequelado, ou seja, que passe a exigir o maior esforço dele nas atividades do dia a dia e que ela tenha tido auxílio-acidente ou não e tenha ficado com essas sequelas. Sabe um caso muito comum? É até bom a senhora falar sobre isso, exemplificar para o nosso telespectador entender se ele enquadra ou não, né, nessa transição, nessa mudança. Exatamente, o que é muito comum é o jogador de futebol nos finais de semana, Sim. Certo? Normalmente os homens se machucam muito no final de semana, chegam a passar por cirurgia, às vezes calcanhar, às vezes joelho, eles ficam afastados com auxílio-doença, retornam ao trabalho, muitas vezes na sua mesma atividade, mas nunca mais a perna fica como ela já foi um dia. Eu vou dar um exemplo nosso do escritório. Nós temos um cliente que ele é controlador de tráfego de via urbana. Sim. Ele teve um acidente no final de semana, jogando bola, operou o joelho, ele ficou com sequela e a atividade dele tinha que ficar em pé quase 8 horas por dia. Então nós entramos com a solicitação de auxílio-acidente para ele após a alta do auxílio-doença, para que ele tivesse direito a esse benefício a mais na renda dele. Agora, doutora, um caso mais simples. Vou até trazer aqui a questão de uma perda auditiva, ou até mesmo machucou um dedo, que é uma coisa menor. Consegue esse auxílio-acidente? Nós temos alguns casos assim no escritório também, principalmente com quem faz trabalhos manuais, para quem, principalmente marceneiro. Nós temos 3 casos no escritório. O que acontece? O marceneiro, ele depende das mãos dele, da firmeza das mãos e do toque para poder fazer movimentos e manusear os equipamentos que ele tem que manusear. A sequela, ela existe, inclusive, muitas vezes ela é visível, porém, isso não quer dizer que ele não está apto a essa atividade dele, mas essa sequela tem deixado dificultar o trabalho dele. Os 3 que a gente tem, eles têm dificuldade no manuseio das ferramentas e no transporte das peças que eles trabalham. Então, nesse caso, também sim. Agora, existe um prazo para solicitar esse benefício, auxílio-acidente, ou não? Vamos supor que eu machuquei há 5 anos atrás, não entrei pedindo, mas tenho uma sequela. Eu ainda consigo? Fábio, falando de datas, então, a gente está falando a data de hoje há 6 anos. Suponhamos que uma pessoa tem um acidente de qualquer natureza há 6 anos. Me buscou no escritório agora e falou assim, doutora, eu fiquei dessa forma depois que eu tive esse acidente, enfim, um acidente de qualquer natureza. Quando você vai solicitar esse auxílio-acidente, que é uma revisão do auxílio-doença, que o INSS obrigatoriamente deveria implantar assim que lhe dá alta previdenciária, você olha e fala assim, é possível fazer sim, só que não vai receber atrasados no primeiro momento. O INSS vai implantar o benefício e vai deixar de pagar os últimos 5 anos. Por enquanto, não tem prazo prescricional, ou seja, teve sequela, pode solicitar o auxílio-acidente a qualquer momento, mas ele vai receber os últimos 5 anos. Mas essa legislação em breve vai mudar. Agora, doutora, toda pessoa que tem uma queda, caiu, né? E ou um acidente de automóvel, de carro, de moto, seja lá qual for, né, o veículo, e passa por uma cirurgia, ela tem direito à revisão do auxílio-doença para o auxílio-acidente ou não? Fábio, o INSS, os procuradores do INSS, os peritos do INSS, eles estão muito preparados para negar a concessão de qualquer benefício. Então, é necessário que fique comprovado o nexo de causalidade. Lesão, sequela e maior exigência, maior esforço para exercer a sua atividade. Suponhamos uma pessoa, um caso do escritório também. Nós temos uma moça que ela é confeiteira. Ela foi atropelada, chegando no trabalho dela. Ela teve uma fratura na costela, aqui nessa clavícula. Sim. Ela, inclusive, passou por cirurgia, colocou pino, tirou placa, enfim.
Hoje ela não consegue mais, ela não tem mais a mesma destreza no movimentos que ela faz e ela também, carrega sacos de 5 quilos de farinha, de açúcar, enfim. Ela perdeu, ela tem que fazer um maior esforço. Nós solicitamos também o auxílio acidente para ela. É necessário que tenha esse nexo de causalidade. Sequela, lesão, sequela e maior esforço para o trabalho. Agora eu fiquei com uma dúvida. Para poder ter acesso a esse auxílio acidente, a pessoa precisa ter passado por uma cirurgia, doutor? Fábio, no primeiro momento sim, né? A gente pensa que sim. Só que nós temos também um caso no escritório que é não operável. Nós temos um caso que inclusive está na justiça, um caso muito interessante, onde a nossa cliente ela é uma professora, olha que interessante. Ela é professora, ela passou por burnout. Burnout em função da atividade que ela exerce como professora. Hoje ela faz Para quem não sabe, eu vou até interromper você, doutora. Quem não sabe, o burnout é um estresse muito grande, é uma doença mental causada pelo excesso de trabalho, né? Exatamente. Então, ela passou por um estresse muito grande. Hoje ela faz acompanhamento com psiquiatra e com psicólogo. Ela está incapaz para o trabalho? Está incapaz. Não, ela não está. Mentalmente, sim, não? Ela está ela tem que fazer maior esforço para ir trabalhar, está tomando medicamento, mas ela consegue trabalhar. Então, nós solicitamos, o administrativo não foi concedido, nós fomos para a justiça agora, solicitar o auxílio acidente porque foi uma doença do trabalho. Então, foi um acidente de trabalho, ou seja, ela tem direito a receber o auxílio acidente. Então, nem sempre a pessoa tem que passar por cirurgia. E esse caso, como os outros, a gente tem vários exemplos no escritório. Agora, doutora, a pessoa que se machucou e não ficou afastada por auxílio-doença, lá pelo INSS, né? Mas teve sequelas que reduziram sua capacidade para o trabalho. Ela também terá direito a esse auxílio-acidente ou não? Então, o auxílio-acidente, ele não precisa ser precedido de um auxílio-doença. Posso contar um caso? Dar um Pode, exemplo? é sempre bom, até para o nosso telespectador se situar. Muitos desses casos que você traz, que você atende lá no seu escritório, deixa claro para o nosso telespectador se ele tem direito ou não. É um exemplo vivo, né, do que você vivencia ali e que muitos que estão nos assistindo agora estão passando. Exatamente. Nós temos uma cliente no escritório, que hoje ela já está com 60 anos e ela é professora de balé. Então, da rede municipal de educação. E ela, aos 48 anos, ela se lesionou trabalhando, dando aula, porque a sala de aula, o piso não era propício, não tinha tudo aquilo que era necessário, a estrutura para ela. Ela machucou. 48 anos, ela falou, não quero operar. Ela preencheu o tempo dela para aposentadoria, aposentou e me procurou. Nós fizemos a revisão do auxílio acidente dela, mesmo estando aposentada. Revisamos o auxílio acidente dela, solicitamos, ganhamos e agora nós vamos fazer a revisão da aposentadoria dela. De aposentadoria por tempo de contribuição para a aposentadoria da pessoa com deficiência, que ela vai ter um acréscimo no valor do benefício dela. Agora, para a gente encerrar, qual que é a dica que você deixa para o nosso telespectador que tem alguma sequela, que teve algum acidente, alguns com cirurgia, outros não? Qual que é a dica que você dá, doutora? A principal delas é, você teve um acidente, uma doença. Depois que você teve a alta do auxílio-doença ou não, e você ficou com alguma sequela que exige de você um maior esforço na sua atividade do dia a dia, do seu trabalho, se você tem que marcar um horário como advogado especialista em direito previdenciário para verificar se você tem ou não direito a esse benefício. Lembrando, Fábio, o auxílio acidente é para qualquer pessoa, desde que ela possa continuar trabalhando de carteira assinada, ela tem essa renda e esse valor vai somar no cálculo da aposentadoria. Imagina, você recebe um benefício, continua trabalhando, ainda vai somar na sua aposentadoria. A pessoa, no caso da aposentadoria, vai somar no valor ou no tempo para ela aposentar? No valor. No valor. Vai somar no valor, vai somar no valor. Então é sempre muito bom, né? Então procure um advogado especialista em direito previdenciário para analisar o seu caso. Quem sabe você se encaixa e está aí perdendo tempo. Doutora, é sempre um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios para esse bate-papo, para ajudar o nosso telespectador aí nesses momentos complicados, né? Ficam perdidos, você tem direito a algum auxílio, a algum benefício do INSS e você sempre vem aqui no nosso jornal ajudá-los. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio, e até a próxima entrevista.